Boa noite. Meu nome é Bento Borges Schirmer. Eu estou aqui com meus colegas Luiz Henrique Chesani e João. João Davi Rigo Mazzarolo. João Davi Rigo Mazzarolo. E o nosso quarto integrante é o Gregory. A gente vai apresentar Oi? O Gregory não vai poder participar porque ele não tá em casa agora, mas ele participou do trabalho no geral, então. Isso. A gente vai gravar sem ele, mas ele fez parte do trabalho. E o nosso trabalho, então, a gente usou o MeetM Proxy, nosso trabalho de redes de computadores do segundo semestre de 2023, com o professor Ranieri. E o nosso trabalho, inicialmente, ele era para ser um filtro de bad words. Então a gente queria simular um governo autoritário, queria pegar... Aqui a gente fez todo um plano, né? Esse aqui é o nosso repositório do GitHub. E o plano era que tivesse palavras com uma pontuação negativa, que seriam palavras consideradas erradas, e palavras com uma pontuação positiva. E aí o usuário, conforme ele navegasse na internet, as conexões dele iriam ser vigiadas e uma pontuação, chamada créditos sociais, seria calculada com base nas palavras permitidas e proibidas que aparecem no texto que ele está lendo. E aí seria classificado o usuário diferentes, por exemplo, o terrorista ou então o herói da nação, quanto mais ou menos créditos sociais teve. Só que nos nossos protótipos do MeetM Proxy, o nosso colega Gregory teve a brilhante ideia de a gente começar com filtro de imagens. Então na nossa primeira versão, a gente fez uma troca simples e aí a gente construiu uma API em cima da ideia de substituir as imagens do navegador em uso corrente. Falar então da configuração. O MeetM Proxy ele é configurado. Primeiro, tu vai rodar ele no terminal, de modo muito, muito simples. O comando aqui relevante pode ser o MeetM Proxy ou o MeetM Dump. Então aqui em cima a gente tem o comando, né? E a gente passa o script com o nosso código. E o nosso código é este aqui. São um arquivo principal, nicolascage.py, que ele possui aqui a interceptação de requests e ele tem uma verificação das imagens. E aqui são os comandos, né, para interagir com essa API. E a gente também tem a API das imagens em si. Talvez o João queira falar um pouco mais. A estruturação da classe que a gente tem para as imagens ela é bem simples. Basicamente, cada imagem, né, é uma classe simples aí no Python mesmo, que só vai guardar o nome da imagem, que vai servir como ID único para ela, para o usuário poder inserir uma imagem com o nome que ele quiser e ter uma identificação única para ela. E aí tu vai poder adicionar quantas imagens tu quiser com o nome que tu quiser. E na hora que tu for remover com a API também, tu consegue usar o nome que tu inseriu para poder remover isso. E aí a gente consegue controlar toda essa parte com esse image list, que é uma outra classe. Daí que basicamente funciona de uma forma bem simples. Tu tem todas as funções de adicionar imagem, remover imagem, printar toda a lista. É basicamente uma lista normal, né? Uma estrutura bem simples para lidar com lista. Com o diferencial que a gente tem uma forma de salvar as imagens e carregar elas em memória secundária, na memória principal do PC mesmo. Então a gente consegue... pode mostrar aí. Mas a gente salva então tudo isso no TXT. A gente até ia usar uma biblioteca, que é o Pickle, para guardar o objeto do Python mesmo. Só que aí era muita mão instalar uma biblioteca a mais só para isso, a gente acabou usando o TXT mesmo. E então a gente consegue, sempre que a gente for adicionar uma imagem nova, a gente salva na memória. Então mesmo que tu feche o programa e vai fazer outra coisa, quando tu voltar, abrir o teu proxy, tu vai conseguir de novo já ter toda a lista que tu adicionou de imagens personalizadas para te poder utilizar no teu navegador. Então a execução... A execução do MeetM Proxy é bastante simples. Eles fornecem um site mágico chamado meetm.it. Aqui ele está dizendo que o proxy não está rodando. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é iniciar o proxy de fato, que é rodando ele. E a partir de agora ele está rodando. E aí a gente tem que configurar o proxy do navegador
Então aqui eu já tenho ele pronto, que é o localhost na porta 8080, e usar o proxy também para o HTTPS. Eu dou um OK. E agora o tráfego já começa a fluir por aqui, né? Então eu acessei o GitHub. Então aqui a gente tem já a visualização, né, do MeetM Proxy com todas as requisições que foram feitas e quais os recursos que estavam sendo solicitados. E aqui aparecem as imagens que também estão sendo substituídas. E aqui no endereço mágico, e aqui a gente tem no endereço mágico do MeetM Proxy certificados, né? Certificados X.509, que são... acredito que ele possa ser aberto com um editor de texto, né? E esses certificados eles são instalados no navegador. Na verdade tem instruções específicas, né? Mas como eu estou usando o Firefox para teste, eu segui as instruções específicas dele. Então aqui nas configurações, pesquisa por certificados, ver os certificados. Ele tem a opção de importar aqui. E entre os certificados, né, aparece o do MeetM Proxy em algum lugar. Inclusive, se for utilizar no Windows e tu baixar o certificado do Windows, tu não consegue acessar no Firefox, tu precisa acessar em outro navegador. Se tu quiser acessar no Firefox, o proxy, tu precisa especificamente do certificado do Firefox. Exatamente. Porque mesmo que o Windows permita na lista de certificados lá dele, quando tu for abrindo o Firefox ele vai dizer que ele não confia, então tu precisa adicionar o específico pro Firefox ali. Sim. E agora, então, a respeito do funcionamento em si, né? Então, o nosso trabalho, todas as imagens são substituídas por imagens do Nicolas Cage. Então, a gente vai demonstrar, né? A gente tem várias abas abertas. Então, a gente poderia abrir a Amazon.com, por exemplo. E aqui vão aparecer, então, imagens do Nicolas Cage, ao invés das imagens habituais. Outros sites, né? Que a gente só estava usando para teste, né? Tem o Faces of Open Source, que tá só o Nicolas Cage. E isso funciona com tudo, então até mesmo o WhatsApp aqui, só forçar o recarregamento, né, para mais demonstrações, né, todas as fotos dos grupos, as fotos dos usuários, tudo Nicolas Cage. E tudo de modo transparente. Se for aqui no Classroom também. Aqui. Deixa eu ver se muda. Ó, mudou. Tipo, a forma que a gente implementou ali foi pegar as imagens e colocar por uma outra imagem que está na nossa lista de forma aleatória. Né? Daria pra fazer N outras lógicas, por exemplo, para sempre que tivesse a mesma imagem, mostrar outra imagem igual. Mas enfim, essa foi uma implementação simples, mas tipo, daria pra fazer de qualquer outra forma também. A ideia principal é que a gente tá censurando algo, claro que não seria com fotos do Nicolas Cage, por exemplo. Alguns sites assim nem sempre funciona, né? Porque eles têm às vezes uma imagem embutida no próprio HTML. Mas em geral, a gente tem bastante sucesso na substituição. Falar um pouco. Inclusive, elas mantêm o CSS original. Isso a gente apanhou bastante, né? Em como fazer essa substituição. Então, por exemplo, o site da Wikipédia, pensar em alguma coisa. Tem um aberto ali. Tinha o do Love aberto ali. Cookies. Ele estava quebrando. Vou mostrar aqui, né, na prática. O nosso algoritmo original ele estava quebrando. Porque um CSS em específico, esse aqui, ó, ele apresenta, perdido na URL dele, um ponto .ico. E a gente configurou que o ponto .ico fosse substituído também. Então, fica difícil de ver na gravação, mas até mesmo os ícones dos sites têm o Nicolas Cage, que são arquivos geralmente com a extensão .ico. Então o algoritmo que a gente fez, mostrar aqui,
Então aqui o request é uma callback, que é chamada quando o usuário ele faz uma requisição antes de chegar no servidor. A gente vê se tem um campo accept nos headers do request. E se existe, esse campo accept ele vai conter um meme type image. E a gente fez uma regra que não pode conter nenhum desses aqui. Então não pode ser application, nem font, nem example. Então no caso do CSS da Wikipedia, mostrar aqui, o accept dele tá text CSS. Então ele não vai erroneamente substituir o CSS por uma imagem, que era o problema que a gente estava tendo antes. E mostrar a API agora, né? A gente tem então 3 comandos, que é... Aqui são a listagem, né? Aqui a gente tem o info, a gente tem o nicolas.list, que mostra as imagens e o nome associado. A gente pode fazer o nicolas.del, e aí a gente escreve, por exemplo, cage 1, cage 2, cage 3, e a gente faz o Nicolas list, e pode ver que o Nicolas Cage 1, 2 e 3 desapareceram da listagem, e aí só tem 6 imagens, quando que anteriormente tinha 9. Basicamente, isso seria para controlar, né, as imagens que tu quer visualizar, né? Se tu remove elas não podem mais aparecer na hora que tu for pesquisar. E tu pode adicionar as imagens que tu quiser e controlar como tu quiser essa parte, né, com essa API. Sim, então, por exemplo, aqui eu vou adicionar o Nicolas.7, a imagem 10. Vou usar o add, porque como o nosso proxy está só para o Firefox, o navegador Edge ele não está afetado. Então a gente pode pegar essa aqui, por exemplo. Abrir imagem em nova guia. Não sei se é uma URL boa. É uma URL bem sus. Vou pegar outra. Essa aqui parece boa. Ah, excelente. Aqui tem excelentes. A gente só copia aqui. Vai no cliente fornecido pelo próprio MailChimp Proxy com o comando que a gente criou. Se a gente adiciona Nicolas.set cage 12. A gente pega outra, por exemplo essa aqui. E aí, opa, Nicolas.set cage 13. Mais uma. Opa, fechei sem querer. Essa é boa, né, João? Essa é boa, cara. E aproveitar, né? Pegar mais outra. Bem se empolgou. Ele tá se divertindo. Opa, sem querer, Nicolas.set. Então a gente Nicolas.list. E aqui aparecem as imagens adicionais. Vamos testar na prática. Vamos ver algum site. Abre o Faces, eu acho. Abre o Faces que tem uma porrada de imagem. Ou isso também. Ó, aqui já aparecem as imagens novas aqui. Que a gente adicionou. O Walter Branco e muitos outros. Eu não tenho muito... Site que eu gosto muito também. Tem bastante imagem. Então a gente tem então uma API que pode adicionar e remover imagens do Nicolas Cage. E
Funciona até para coisas assim que são ordinariamente protegidas, né, pro login. Poderia acessar, enfim. A ideia é que nesse caso a gente está substituindo todas as imagens, mas em uma implementação real mais complexa, talvez seria reconhecida quais imagens se deseja censurar, seja por meio de uma IA, alguma coisa assim. E bom, por exemplo, simulando um governo autoritário, por exemplo, esse proxy viria configurado por default nos computadores comprados nessa nação, por exemplo. Bento, mostra os MS ali pra ver o lag do bagulho. Que a gente tem o... Quer falar? Acho que só falar que, tipo, é bem fácil de notar que não tá interrompendo muito o tráfego do site. Mas, bom, principalmente em sites tipo WhatsApp, por algum motivo ele dá uma lagada ali, porque tem que carregar muitas imagens, mas no geral acho que tá tranquilo. Pois é, dá pra controlar, se tu tiver rodando em tempo proxy que a gente tá fazendo ali, dá pra te controlar exatamente o que tu tá gastando pra cada operação que tu tá fazendo. Então, tipo, dá pra ver nesse caso tu tá gastando uma miséria de internet, mas enfim. Mesmo que fosse gasto muita coisa, tipo, daria pra monitorar tudo pelo terminal mesmo. Não, Fredo. E volta lá, tira print. Tá, tirei. Fica à vontade. Deixa eu pensar em alguma coisa manjada. Acho que tem que terminar o vídeo logo, vai dar uns 40 minutos de vídeo, cara. A gente vai falar em 15 minutos, eu acho. Tá. Mas ficou muito bom, cara. Então acho que é isso, né? Então a gente fez então uma função de rede, né? Que poderia rodar num roteador facilmente. Configuração que a gente tinha de um proxy explícito, né? Mas é muito trivial também fazer um proxy transparente, ou seja, deixar rodando no roteador. E aí é necessário, né? Uma configuração bastante complexa seria a seguinte. Não quero abrir o painel. Seria... Aqui tem os clientes, né? E aí fazer um roteador. E esse roteador, ele fornece uma página cativeiro. Não sei se tem imagem no Google. Captive Portal. Que é quando tu se conecta no Wi-Fi público, né? E aí ele pede que tu faça login no Facebook ou faça algum tipo... Ou no hotel, sabe? Que tu tem que botar o teu quarto e uma senha fornecida. E aí nesse portal cativeiro, ele iria obrigar o usuário a instalar o certificado para poder navegar. E aí teria no roteador alguma verificação para ver se o certificado ele foi instalado pelo usuário. E aí só assim o roteador iria liberar a internet pro usuário. E aí como é utilizado o DHCP aqui, o DHCP ele pode fornecer o servidor DNS e o gateway. E aí essa seria a forma mais invisível assim de impor uma autoridade de certificado, que é o único passo que o usuário precisa tomar para que o proxy funcione. E considerando que a maioria da população não sabe o que é uma autoridade certificadora, e no desespero de acessar a internet, facilmente seguiria esses passos, que é o que já aconteceu na história várias vezes, em 2012, 2015, 2011, na Tunísia, Cazaquistão e outros lugares. Mas no mais é isso, infelizmente a gente não pôde contar com a presença do Gregory, então a gente vai encerrar o vídeo por aqui. Não sei se alguém tem mais alguma observação. Basicamente isso. Então, obrigado pela atenção e boa noite.